Muito bem, chegamos então na nossa tela principal desse módulo de gestão de contratos, né? Que é a janela do contrato, tá? Essa janela do contrato, né, se você observar o DER, ela vai ser formada por várias tabelas, tá? A tabela principal é a tabela contrato. Aqui está. Tabela contrato, você vai informar o ID da conta contábil para fazer a vinculação com a contabilidade. Veja que esse campo ele não é obrigatório. Você vai ter o ID do tipo de contrato, aquela janela que nós já criamos. Vai ter o número do contrato, o nome desse contrato, a descrição, a data de cadastro, data de início da vigência, data de fim da vigência do contrato, o dia do faturamento, o valor do contrato, a quantidade de parcelas, o intervalo de pagamento entre as parcelas e um texto para observação. Ok? Vinculado a essa tabela, nós temos três outras tabelas. Temos o histórico do faturamento, onde você vai colocar a data da fatura e o valor. Temos o histórico do reajuste, né? Então o contrato, a periodicidade dele é anual, tá? Então você renova o contrato e daí vai aparecer um registro nessa tabela. Você vai colocar lá o índice do ajuste, o valor anterior, o valor atual, a data de reajuste e aí uma observação. E temos a previsão de faturamento, né? Então, se o contrato tem 12 meses, você já pode gerar aqui uma previsão de faturamento com a data prevista e o valor da parcela, né? O valor de pagamento para aquele contrato. Tá? Essas são as tabelas que estão envolvidas. Então, já deu para perceber que é uma janela mestre-detalhe, né? Sabendo disso, você abre o gerador de VOs e controllers, procura a tabelinha contrato, gera o conjunto. Ele vai gerar um contrato VO, contrato controller no servidor. Histórico faturamento, mesma coisa, gera o conjunto. Histórico, aliás, no histórico de faturamento você não precisa gerar o conjunto, tá? Porque como é uma tabela mestre-detalhe, você vai uma tela, né, uma janela mestre-detalhe. No histórico de faturamento você vai gerar apenas o VO dele, tá certo? No histórico de reajuste também apenas o VO. E na previsão de faturamento também você vai gerar só o VO, tá? Porque quem vai controlar tudo isso é o controller do contrato, ok? Feito isso, você vai lá no servidor, aí você adiciona o contrato VO, né? Então nós temos aqui, olha, contrato VO, temos o contrato histórico faturamento, histórico reajuste e previsão de faturamento. Então você adiciona esses três VOs aí. E no caso do controller, nós temos o contrato controller. Solicitação de serviço nós já vimos, tipo de serviço nós já vimos e tipo de contrato nós também já vimos, né? Mas quem vai controlar aquelas quatro tabelas, o contrato e as outras três lá, é apenas o contrato controller, tá? Adicionou esses carinhas aí, nós precisamos fazer uma alteração no contrato VO e no contrato controller, tá? Então, no contrato VO, a alteração que nós vamos fazer é a seguinte. Nós vamos criar aqui esses atributos para as listas, né? Então, nós vamos ter aqui uma lista de histórico de faturamento, uma lista de histórico de reajuste, uma lista de previsão de faturamento, tá? Depois, essas propriedades aí, nós vamos anotá-las com essa anotação aqui, ó. Many Valued Association, tá? Porque é uma associação de um para muitos, onde a chave estrangeira é o campo ID contrato, tá? Como nós podemos observar aqui, olha. Chave estrangeira de previsão de faturamento, ID contrato, histórico reajuste ID contrato, histórico faturamento, ID contrato, tá? Em uma relação um para muitos, né? Como a relação é um para muitos, nós estamos usando essa anotação. Depois que você faz isso, você vai sobrescrever esses métodos aqui, tá? O construtor, né? O construtor inclusive vai estar sobrecarregado. Nós temos um construtor
sem receber parâmetros, aqui temos um outro construtor que recebe um JSON Value, ok? E temos o destrutor, né? Além disso, nós temos uma função toJSON que nós também estamos sobrescrevendo, né? Essa função ela já existe na classe Py, que é a classe JSON-VO, mas nós vamos sobrescrever aqui, porque nós precisamos implementar algo a mais nessa função, tá? Perfeito. Então, no create normal, né, sem parâmetros, nós instanciamos as nossas listas. No create que recebe um JSON value, nós vamos desserializar, tá certo? Vamos converter aí o objeto de JSON para o objeto Delphi, né? A classe Py já faz isso pra gente, né? Essa classe JSON-VO já faz isso pra gente, tá? No entanto, como no caso desse VO, ele tem 3 listas vinculadas a ele, então nós precisamos pegar os objetos dessas listas, né, que desceram aí num array JSON, tá? E precisamos adicionar esses objetos agora como objetos Delphi dentro da nossa lista. Ok? E é isso que nós estamos fazendo aqui, olha. Nós fazemos o procedimento para o histórico faturamento, fazemos o procedimento para o histórico reajuste, depois fazemos o procedimento para a previsão do faturamento, tá? E depois nós chamamos aqui o desserializa. No destroy, nós apenas liberamos as 3 listas, os 3 objetos, tá? As 3 listas com os seus objetos. E aqui no toJSON, né, que é a conversão aí agora para objetos JSON, nós vamos fazer o serializar, né? Vamos serializar os objetos, tá? E aí nós fazemos também para cada uma das listas, né? Para o histórico do faturamento, para o histórico do reajuste e para a previsão de faturamento, tá? No final nós saímos aí chamando o serializa, ok? Sempre que houver uma tela mestre detalhe, né, você vai ter que fazer essa alteração no VO enquanto o nosso gerador não fizer isso pra gente, tá? No controller, nós também precisamos fazer algumas alterações, tá? Nos métodos accept, que é o método inserir, e no update, que é o método de atualização, tá? Então você cria aqui um enumerator para cada lista, tá? Então nós vamos ter aqui o histórico faturamento enumerator, histórico reajuste enumerator, previsão de faturamento enumerator. Você primeiro insere o contrato, depois você pega instancia o enumerator de acordo com o enumerator daquela lista, né? Então você sabe que o objeto contrato ele tem uma lista de históricos de faturamento. Você pega o enumerator dessa lista de histórico de faturamento e joga aqui no histórico faturamento enumerator, ok? Daí você faz um laço, né, em cima desse enumerator aí, tá? Para que você possa inserir os objetos desse enumerator. Você faz isso para o histórico faturamento, para o histórico reajuste e para a previsão de faturamento. Ok? No final das contas, você faz uma consulta para retornar o registro lá para a aplicação cliente. No update é bem parecido, tá? Você cria lá os 3 enumerators, né? Aí você pede para alterar o contrato, testa se deu certo, instancia aqui o enumerator, faz o laço em cima dele, só que agora você precisa testar se realmente é uma alteração ou se é uma inserção, né? Porque pode ser que o usuário ele esteja, por exemplo, fazendo um contrato com, no caso aqui de faturamento, 2 registros de faturamento. Tranquilo? Daí ele salvou esse contrato. Quando ele salvou esse contrato, ele utilizou esse método aqui, ó, tá? Então ele inseriu o contrato e inseriu os 2 registros de faturamento. No entanto, ele se apercebeu que não eram 2 registros de faturamento, eram 3. O que é que ele faz? Ele altera esse registro do contrato, né? Quando ele for alterar esse registro, ele vai utilizar esse método update. Então ele vai primeiro alterar o contrato, depois ele vai entrar aqui, ó. O primeiro registro, o ID dele vai ser diferente de 0, então ele vai alterar. O segundo registro também, porque ele já existe, ele vai alterar.
Já o terceiro registro é um registro novo, é aquele registro que o usuário tinha esquecido. Então eu não posso alterar um registro que não existe. Logo, eu tenho que inserir esse registro, tá? Por isso que aqui eu faço esse teste para inserir ou alterar. Faço isso para o histórico faturamento, teste se tudo deu certo. Faço isso para o histórico reajuste, teste se tudo deu certo. Faço isso para a previsão de faturamento, tá? E finalmente eu retorno true ou false para a aplicação cliente, ok? No método cancel e no método consulta a gente não mexe, né? Então quando for uma janela mestre detalhe, isso já foi explicado, foi abordado no módulo de vendas. Nós precisamos alterar o VO e precisamos alterar o controller que vai fazer esse controle aí pra gente, tá? No lado cliente, nós não precisamos fazer nada. Como nós já alteramos o VO no servidor e nós usamos o mesmo VO, ele vai estar atualizado aqui no cliente. E o controller do cliente não precisa ser mexido, você não precisa fazer nada no controller do cliente, apenas lá no controller do servidor. Então vamos analisar a nossa tela, né? F contrato, aqui está. Bom, nessa tela, coloquei inicialmente aqui, olha, a opção para selecionar o tipo de contrato, depois a opção para selecionar a conta contábil, o número do contrato e o nome, né? Esses dados aí, eles são os primeiros dados que aparecem aqui no contrato, ó. Tá? O ID é automático, não aparece. O ID da conta, o ID do tipo de contrato, o número e o nome. Deixei isso em destaque aqui em cima. Daí eu estou utilizando aqui um page control, né, onde a primeira página eu coloquei as outras informações do contrato. A data de cadastro, o início da vigência, o fim da vigência, o dia de faturamento, o valor, a quantidade de parcelas e o intervalo entre parcelas, a descrição e a observação. São essas informações aqui, tá? Muito bem. Daí eu tenho aqui uma segunda página, que é o histórico do faturamento. Essa grid está vinculada a esse cliente dataset, tá? O que é que eu fiz nesse cliente dataset? Bom, histórico do faturamento, você tem 4 campos, né? Então eu inseri aqui um cliente dataset, inseri um data source, vinculei o data source ao cliente dataset, vinculei a grid ao data source. No cliente dataset eu cliquei em Field Defs, criei os campos, ok? Depois que eu criei esses campos, cliquei com o botão direito e aqui vai ter uma opção Create Dataset. Você clica nessa opção Create Dataset. Depois que você clicar nessa opção Create Dataset, clica 2 vezes e adiciona todos os campos, tá? A mesma coisa eu fiz para o histórico do reajuste, que tem a ver com essa grid, e para a previsão de faturamento, que tem a ver com essa grid aqui. E por fim, nós temos aqui o arquivo do contrato. O arquivo do contrato, nós temos aqui um panel, né, ele é chamado de panel editor, e a gente vai ver posteriormente, na aula seguinte, né, para que serve esse panel aí, que está vazio. Mas será que vai ser um to-do? Vamos ver. Bom, vamos executar essa aplicação. O servidor já está rodando. Vamos executar a aplicação cliente. Opa, não é isso que eu quero. Contrato, aí sim. Já tenho 2 contratos cadastrados. Aqui estão eles, né? F2, tipo de contrato. Colocar esse contrato de telefonia. Qual é a conta contábil? Vamos ver se nós temos aqui. Pronto, tem essa conta contábil aí. Número do contrato 999888, nome, telefonia, vamos colocar aqui TIM, um exemplo, tá? Tá, telefone celular, celulares da empresa, tá? Dados complementares, data do cadastro, vou colocar aqui dia 10 de abril de 2012, início da vigência 10 de abril de 2012, fim da vigência, vamos colocar 9 de abril de 2013, data do faturamento vai ser todo dia 15,
valor R$ 100, 12 parcelas, intervalo entre parcelas 30 dias, descrição teste, observação teste. No histórico do faturamento, você pode colocar aí a data da fatura e os valores, tá? No histórico do reajuste, você vai colocar qual foi o índice, qual era o valor anterior, qual vai ser o valor atual. Data de reajuste, alguma observação. Na previsão de faturamento, você vai colocar aí a data prevista e o valor da previsão, tá? Já podemos salvar. E aí está o nosso registro devidamente inserido no nosso banco de dados. Veja que o ID dele é o 3. No histórico do faturamento eu tenho aqui, olha, o ID do contrato 3, com 2 registros. Histórico de reajuste, o ID do contrato 3 com 1 registro. E na previsão de faturamento, o ID de contrato 3 com 2 registros, da mesma forma que nós fizemos. Tranquilo? Então é isso. Tá? Essa é a nossa janela de contrato. Vamos analisar agora na próxima aula para que serve aquela guiazinha para o arquivo, tá?